Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que aqui estamos novamente, nessa prece aos nossos irmãos suicidas, nesse momento de esclarecimento e posteriormente de preces. Então convidamos a todos para que possamos dar início aos trabalhos desta tarde, elevando o nosso pensamento a esse Pai amoroso pelas infinitas oportunidades que nos são concedidas. Agradecemos, Senhor Jesus, por aqui estarmos novamente reunidos em torno desse assunto tão importante que é o suicídio. Pedimos que possa essa espiritualidade amiga envolver a todos os nossos irmãos sofredores, onde quer que eles possam se encontrar. E pedimos a Tua presença e o Teu amparo nesse instante, para que possamos discorrer esse assunto com muita tranquilidade e com muita serenidade. Muito te agradecemos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Nós iniciamos o estudo desta tarde com uma pergunta que ecoa fundo nos nossos corações, né? O que poderá levar o homem a recorrer a um gesto tão extremo como é o suicídio, né? Essa pergunta, ela é uma pergunta inquietante e que a mente humana formula em todos os continentes, em face a essa grande incidência de milhares e milhares de lares, né, do mundo todo, quer seja em lares humildes, em lares de mediana condição ou em lares abastados. Anotaríamos, então, em tese, as principais motivações, mas, no entanto, nós deixamos em aberto aos estudiosos desse assunto para acrescentarem novas razões, outras razões, as quais acrescentaríamos, evidentemente, as por nós relacionadas. Então, nós relacionamos como, nós relacionamos como as principais, né? A falta de fé, orgulho ferido, esgotamento nervoso, loucura, tédio da vida, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiros encarnados e desencarnados, acreditando então firmemente que a falta de fé ela responde pela quase totalidade, né, dos suicídios. A fé, ela é um alimento espiritual que fortalece a alma, põe a alma na condição de suportar os embates, os desajustes, os desgostos da existência, de modo a superá-los, né, de uma forma conveniente. A fé é a mãe extremosa da prece. E quem ora com fé tem o entendimento aclarado e o coração fortalecido. Eis que, segundo Emmanuel, quando a dor nos entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-nos a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota irremediável, induzindo-nos ao desânimo e insuflando-nos o desespero. Todavia, se acendermos no coração uma leve flama de prece, fios tenuíssimos, imponderáveis, nos trazem a confiança. Olha só, então Emmanuel falando que quando nós, no momento de desespero, no momento de que tudo parece convergir para o nada ou para o caos, se nós nos ligarmos em prece, se nós buscarmos a prece, né, fios tenuíssimos, né, imponderáveis, né, nos trazem a confiança. É como se nós recebêssemos aquela, vamos dizer assim, aquela energia, né,
de esperança, né? Como se a prece nos traz esse sentimento de esperança, de que tudo vai melhorar. Analisando as demais causas, de que todas elas tiveram por germe aqui e alhures na Terra ou nos outros mundos, né? Nesta ou encarnações pretéritas, a ausência da fé. Então, se for analisarmos as outras causas, nós vamos buscar. Quem sabe foi nessa existência ou em outras, nós vamos buscar como a gênese, a origem, a ausência da fé. O orgulho ferido é também falta de fé, porque a fé conduz à humildade profunda, e esta é inimiga do orgulho. É o seu melhor, o seu mais poderoso antídoto. O orgulho ferido pode levar o homem a sérios desastres que se perpetuarão durante séculos em seu karma. O esgotamento nervoso, que nós colocamos como uma das causas, que poderia ser evitado no seu começo, se movimentados pudessem ter sido os recursos da oração, que é filha da fé, pode conduzir o ser humano, nessa altura, já fortemente assediado por forças obsessoras, ao extremo gesto. A loucura, por sua vez, responde por elevado número de deserções do mundo. E o chamado tédio da vida. Quantas cartas foram deixadas por suicidas, referindo-se ao cansaço da vida e implicações correlatas? Quantas cartas? Por quê? Ausência de fé. Evidentemente da fé que reside e que brota dos escaninhos mais sagrados e mais profundos da alma eterna. Sim, há mais fé que existe apenas nos lábios. Sim, eu vou repetir aqui, desculpe, eu fiz cometi um erro aqui. Sim, há muita fé que existe apenas nos lábios. Muitas vezes nós falamos apenas de boca. Temos fé, mas será que realmente temos essa fé? A fé iluminada pela razão, que é a fé espírita, capaz de encarar o raciocínio face a face, em todas as épocas da humanidade, suporta e vence, resiste e transpõe os mais sérios obstáculos, inclusive os relacionados com uma existência dolorosa sobre o aspecto moral ou físico, fértil em aflitivos problemas. Quem tem fé não deserta da vida, pois sabe que os recursos divinos de socorro à humanidade são inesgotáveis. Não esvaziam os mananciais da misericórdia de Deus. Ante moléstia considerada incurável, procura o enfermo algumas vezes no suicídio a solução de seu problema. Infeliz engano, pois a ninguém é lícito conhecer até onde chegam os recursos curadores da espiritualidade superior, que é a representação da magnanimidade divina. Quantas vezes amigos do mais alto intervêm? Prodigiosamente, quando a medicina, desalentada, já ensarrilhara as armas por esgotamento dos próprios recursos. Quantas vezes, amigos do mais alto intervêm, quando a medicina já diz que não há mais jeito. Há outro tipo de suicídio, aquele que se resulta da indução sutil
ou ostensiva de terceiros, encarnados ou desencarnados. Especial e mais numerosamente, podemos dizer, dos desencarnados. Não sendo demais afirmar que, por efeito de observação, que a quase totalidade dos autos extermínios foi estipulada por entidades perversas, inimigas ferrenhas do passado, que, ligando-se ao corpo mental de quantos o idealizam em um momento infeliz, o suicídio corporificam-lhe na hora adequada a sinistra ideia. Julgamos, então, ter analisado com razoável acervo de exemplos as causas mais frequentes de suicídio. Estudemos agora o quadro geral da situação desses que fogem da vida, né, logo após a sua morte. Dessas criaturas que são consideradas como réprobos. A ilusão do suicida é de que, com a extinção do corpo, cessam problemas e dores. Mas a palavra de André Luiz, nosso querido amigo André Luiz, revestida da melhor essência doutrinária, nos informa, através da mediunidade do nosso querido e saudoso Chico Xavier, onde se congregam em tétricas sociedades os que sucumbiram no autoextermínio. Ele diz que se encontram nesses vales sinistros. Olha só, vamos voltar um pouquinho. Ele diz assim: a ilusão do suicida é de que, com a extinção do corpo, cessam as dores e os problemas. Mas André Luiz nos coloca a seguinte questão, né? Ele nos informa que o suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. Tortura, é assim que ele coloca. Relatos de antigos suicidas e de obras especializadas de origem mediúnica falam-nos, inclusive, de vales sinistros, que esses irmãos se encontram em vales sinistros, onde se congregam em tétricas sociedades os que sucumbiram no autoextermínio. Então estão agrupados todos aqueles que saíram da vida de uma forma XYZ, através do suicídio, do envenenamento, de dar um tiro em si próprio, do enforcamento, né? Mas eles se encontram ali unidos nesse grande vale sinistro, certo? Nessas regiões indescritíveis na linguagem humana, os quadros são terríveis. Então, os livros, a literatura espírita nos diz que a descrição desses lugares fica assim, muito difícil, né, encontrarmos uma forma de traduzir esses lugares, mas eles são unânimes em dizer que a dor é imensa nesses lugares, né? O sofrimento, que os quadros são terríveis. Visão constantes, aqueles que ali se encontram têm visões constantes das cenas do seu suicídio e do suicídio de outros, porque cada espírito ali fica a ver, vamos dizer, os seus últimos momentos e a ver também daqueles que ali se encontram, né? Agrupados nesse mesmo lugar. Recordação aflitiva dos familiares, do lar distante, né? Dolorosamente perdidos na insânia. Saudade da vida que o próprio suicida não soube valorizar, por lhe haver faltado mais de confiança na ajuda de Deus, por ter faltado a confiança no amparo, né, na ajuda do Criador, que tem sempre um momento adequado
para cessar aquele sofrimento. Outras vezes, solidão, trevas, pesadelos horrendos, com uma sensação da parte do infeliz de que se encontra num deserto, onde os gritos e gemidos têm ressonâncias tétricas. Os mais variados efeitos psicológicos e as mais diversas repercussões morais tornam a presença do suicida no mundo espiritual um autêntico inferno, onde estagiará não sabemos quanto tempo. Tudo depende de uma série de fatores que não podemos ou que não temos condições para aprofundar, eis que inerentes à própria lei de justiça. Esses irmãos são atacados por entidades cruéis, acusações e blasfêmias, sevícias e sinistras gargalhadas povoam a longa noite dos que não tiveram coragem para enfrentar o tédio, a calúnia, o desamor, a desventura. Se pudessem os homens levantar uma nesga da vida espiritual e olhar à distância as cenas de torturante sofrimento a que são submetidos os suicidas, diminuiriam, por certo, as estatísticas, mesmo nos mais conturbados e infelizes continentes. O Espiritismo, então, ele vem, por sua vez, descortinar esses horizontes, dizendo aos homens que a vida é patrimônio de Deus, que lhes não cabe destruir. Cumprirá na terra sua angústia missão de acabar com suicídios. E agora, afinal, apreciaremos as consequências com vistas às futuras existências. Se a tortura do espírito após o suicídio é horrível, o seu retorno ao mundo terreno pela reencarnação far-se-á na base das mais duras penas. Reencarnações frustradas, isto é, que se interromperão quando maior for o desejo de viver, o anseio de vida que ele não teve fé suficiente para valorizar. No capítulo das enfermidades impiedosas, preferível darmos a palavra a Emmanuel, que em notável estudo sintetizou todas as consequências, quando ele diz assim: os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfico. Os que se asfixiaram, seja no leito de águas ou nas correntes de gás, exibem processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estrilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo
e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a mudez e a surdez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. O suicídio, longe de ser a porta da salvação, é o sombrio pórtico de inimagináveis torturas. Que nenhum ser humano, em lendo ou ouvindo essas considerações doutrinárias, homem ou mulher, consinta a permanência em sua mente, um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha a cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Este é o apelo que o Espiritismo faz por seus humildes expositores, que faz descer sobre os corações sofredores. Então essa é a nossa mensagem. Que possamos todos refletir. Que Jesus, o nosso meigo Rabi da Galileia, nos envolva a todos. Vamos então, queridos irmãos, neste momento, emanados nesse sentimento amoroso, nesse sentimento de paz, de harmonia, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a esse Pai amoroso, pedindo a esses irmãos sofredores. Prece aos suicidas. O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar os seus rigores, em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida antes de cumprir a sua condenação, e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis, ao encurtar voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todos os suicidas, e que possam nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suportam por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar a esses irmãos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força para suportar, com mais resignação, as novas provas que terá que passar para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor.
Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços estão sempre abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Então, nesse instante, querido Mestre, queridos amigos espirituais, Mãe Santíssima, aqui estamos, rogando em benefício desses nossos irmãos, que a luz possa envolver a cada um deles, fortalecendo-os, amparando, consolando, aliviando todas as dores desses nossos irmãos. Pai, glorificado seja o teu nome, que possamos ser merecedores do vosso reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que sejam sempre observadas as tuas leis. Não nos deixeis faltar o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cair diante das provas e dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a superar os nossos vícios, as nossas más tendências, as más influências e as obsessões. Proteja-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito te agradecemos, Senhor, por esse momento. Muita paz.